Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 8. João 8, do versículo 1 ao 11. O tema da mensagem é a essência do amor, a demonstração de amor, tudo a ver com o que foi introduzido aqui através dos testemunhos, né? Eu vou dar início à leitura. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como a armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Queria orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pela tua mensagem ao nosso coração. Rogamos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer ministrar e falar ao nosso coração. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos porque tua palavra é viva e eficaz para nos transformar, para curar. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. E oramos para que essa palavra gere fruto, Pai. Nós sabemos que essa palavra é do Senhor e tem tudo a ver com o Senhor. Então, gere em mim, ilumina a minha mente, me traz tranquilidade e que eu possa transmitir a mensagem clara e que a tua igreja seja edificada para o louvor e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a introdução dessa mensagem, poxa, grande parte foi justamente o Projeto Mônica. O mundo está cansado de nós ouvirmos falar. Eles querem ver algo a mais. Eles querem ver, de fato, uma demonstração da graça e do amor, do perdão restaurador e transformador que vem do alto. Você sabia que não há argumento em nós que nós possamos convencer ninguém do seu pecado? Não há argumento que convença o ser humano. Sem amor, nós não conseguiremos atingir o alvo, que é fazer o nome de quem conhecido? Jesus, a essência do amor. Ele é a verdadeira expressão do amor. Então, não há em nós argumentação nenhuma que possamos falar para que possamos atrair alguém. Agora, com uma situação dessa, você imagina o alvoroço que não está causando no bairro. Uma demonstração de amor que saiu da teoria, saiu das quatro paredes e foi para fora. A igreja é isso. A igreja é de dentro para fora. Nós temos que entender que o nosso papel é lá fora, que é um momento de comunhão, de adoração, de celebração. Mas é muito mais que isso. Não é ser uma domingueira, é muito mais que isso.
João 13:34 diz assim, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão, esse é o versículo 35, tá? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é uma característica do povo de Deus. Essa é uma característica do amor e da graça que nos alcançou. Nós só conseguimos praticar esse mandamento, presta bem atenção nisso, hein? Nós só conseguimos praticar isso se nós tomarmos uma dose de café diária. Uma dose de café diária. Nathalie, por gentileza? Não é heresia. Não é heresia. Precisamos. Coração, alma, força e entendimento. Nós só conseguimos amar o próximo como a nós mesmos se nós viermos aqui em Lucas 10:27, quando Jesus fala assim, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Coração, alma, força e entendimento. E aí, continuando, aí sim, você ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe estratégia, cursos, não, é se apropriar dessas verdades que estão nas Escrituras, tomando uma dose diária das Escrituras Sagradas. Por que eu coloquei café? As iniciais, coração, alma, força e entendimento. Nós nunca podemos esquecer disso, porque senão nós entramos na roda dos fariseus. O Jadson, há 2 semanas atrás, né, Jadson, falou? E ele falou sobre essa questão dos fariseus, né? Nós não podemos nos tornar religiosos. Nós lemos um texto, o qual nós vimos o ativismo religioso querendo apedrejar, querendo matar. E nesse mesmo texto, nós vemos um Jesus cheio de amor, graça, compaixão, liberando perdão. Um perdão restaurador. Pois bem, Martin Lloyd-Jones, ele diz que a religiosidade, ela pode nos deformar, adoecer e nos tornar inimigo de Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Ele diz que seria ir longe demais dizer que é sempre mais difícil converter uma pessoa boa do que uma pessoa má. Penso que a história da igreja prova isso. Os maiores opositores do cristianismo sempre têm sido gente boa e religiosa. Alguns dos mais cruéis perseguidores de que fala a história da igreja pertenciam a essa classe. E aí nós vemos a história de Paulo. E você sabia que ali, naquele contexto, eram os líderes religiosos, eram os fariseus, mas hoje somos nós. Hoje nós temos as Escrituras nas mãos. Hoje nós podemos sofrer nas mãos dos fariseus, ou pior ainda, podemos ser nós mesmos, os fariseus, colocando um fardo pesado em cima daqueles que estão querendo conhecer algo diferente. Cristo veio ao mundo para nos libertar da religião. É impressionante a quantidade de narrativas nas Escrituras dizendo Cristo amando os pecadores e caindo para dentro dos religiosos. São várias passagens bíblicas que Jesus ataca os fariseus e os escribas, os conhecedores e os detentores da lei, aqueles caras que falavam bonito nas sinagogas e no templo. Jesus era contra esses. Ao contrário disso, Jesus vem por uma prostituta, por um cobrador de impostos, por um ladrão, e ele libera graça perdoadora.
Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Porque somente estar aqui aos domingos, isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Esses caras, eles tinham a Torá, a Bíblia hebraica na mão, a instrução, o Pentateuco, a lei na mão. Eles tinham a Bíblia na mão. E é tão intrigante que esses mesmos caras, eles penduraram Jesus numa cruz. Sabe, eu fico intrigado quando eu vejo esses textos e fico perguntando ao Senhor como está a minha vida. Se eu estou simplesmente praticando, sendo um ativista religioso nesse grupo evangélico popstar, ou eu realmente estou fazendo a diferença. Lindo de ouvir isso. A nossa igreja é uma igreja que se preocupa com isso. Você vê, é EBM, é UDF, célula, jovens, adolescentes, tem trabalho para todas as idades. Por quê? É uma igreja que quer fazer você entender qual que é o seu propósito. É uma igreja que gasta tempo com isso. Nós temos homens aqui de Deus que levam a sério isso. Por quê? Para deixar uma igreja nutrida, forte e entender o seu papel. Jesus, Ele nos chama para algo a mais. Eu quero adentrar ao texto e o primeiro ponto que eu quero colocar é a situação daquela mulher. Essa mulher, ela cometeu adultério, ela quebrou o 7º mandamento, ela infringiu uma lei, ela foi humilhada por conta disso. O pecado, ele promete prazer, mas ele é maligníssimo. É uma farsa. Ele promete prazer, mas traz para você humilhação e morte. O salário do pecado é a morte. Tem alguns comentaristas, enfim, fazendo um estudo desse texto, alguns comentários falam que teve alguns pais da igreja que falaram que esse texto foi achado depois de um tempo, mas enfim, que seria uma forma de fomentar a questão do adultério, porque Jesus perdoou. Mas na realidade, para vocês que leem a Bíblia e se preocupam com isso, vocês sabem que não é nada disso. Jesus, ele condenou e falou para ela não ir mais, absorver o pecado dela. Mas o que acontece? Em Mateus 5:28, vocês lembram o que fala? Jesus, ele atenuou, muito pelo contrário. Ele fala que só de você olhar e desejar, você faz o quê? Comete adultério. Então, em nenhum momento Jesus suavizou o pecado. Em nenhum momento ele quis dizer, não, ele reconheceu que ela cometeu um grave erro. O adultério era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção dos judeus. Ela foi flagrada no ato do seu pecado. Ali estava tendo as festas dos tabernáculos, e aí era no final, onde já estavam todo mundo recolhendo as suas tendas. Dizem que essa situação ocorreu no final. Ela aproveitou essa situação para cometer esse pecado. Ela foi humilhada publicamente, ela foi arrastada à força. Levaram ao pátio, no templo, um lugar público. Imagine tamanha humilhação dessa mulher. E, na realidade, no tribunal dos religiosos, ela já estava condenada. Porque em Levítico fala que a questão do pecado, desse tipo de pecado, seria o apedrejamento. Então, ela estava condenada. E você sabia, meus irmãos, que algumas das vezes Deus expõe alguma situação nossa para tratar algo em nós? Ele traz luz a um canto escuro nosso. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para livrar. João 12:47, a parte B diz assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. A exposição da situação dessa mulher foi para que ocorresse uma restauração, uma cura.
Agora eu quero me ater ao segundo ponto, que é a parte da crueldade dos seus acusadores. O versículo 4 é apresentada a acusação. No versículo 5, anunciam os estatutos sobre os quais essa mulher está sendo acusada. E no versículo 5 e 6, eles pedem para que Jesus julgue o caso. Qual que era a intenção deles? Nós sabemos que esse texto está inserido dentro de um contexto que eles estavam querendo matar Jesus. Eles estavam morrendo de inveja e eles queriam mesmo, estavam usando essa mulher como uma isca para pegar Jesus no contrapé. Charles Erdman, ele diz que o motivo dos fariseus não era o amor a Deus, nem o zelo pela justiça, nem a paixão pela pureza e pela santidade, muito menos a indignação contra o pecado, mas apenas o desejo de confundir Jesus, forçando-o a dizer alguma palavra ou frase que pudesse servir de base para a sua prisão, condenação e morte. Os fariseus, eles usavam a autoridade para condenar, eles usavam a lei para julgar, para condenar, não para restauração. E hoje, será que existe essa situação? Pergunto eu. Muitos têm usado as Escrituras erroneamente. Por isso que eu torno a dizer que a nossa comunidade é tão comprometida em deixar você atento ao que as Escrituras dizem. É o nosso manual de regra e fé. Por isso que nós nos dedicamos tanto às Escrituras Sagradas. O profeta Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo perece. Esses homens, eles foram grosseiros com a mulher. Eles não estavam preocupados com a mulher, com a sua família, não se importavam com ela. William Barclay diz que, para os acusadores, aquela mulher não tinha nome, personalidade, coração, sentimento e nem emoções. Não era mais que uma peça no jogo com o qual tentavam destruir Jesus. Agora preste atenção, igreja. Nós estamos falando aqui de pessoas que estavam com a Bíblia na mão, que pregavam um amor, que aguardavam o Messias. Sim, estudiosos dizem que nessa época já o Antigo Testamento já estava completo, já tinha os profetas, já tinha a Bíblia hebraica formada. Eles estavam preocupados primeiramente em querer jogar Jesus contra a lei de Moisés. Segundo ponto, ele queria jogar Jesus contra a lei romana. E terceiro ponto, eles queriam pegar e jogar Jesus contra o povo. Porque, pensa bem, eles tinham lá na lei falando que tinha que apedrejar. Então, se Jesus a absolvesse, estaria fomentando ali no povo, dizendo que, tipo assim, fomentando que você pode adulterar. Cometeu adultério. Preste atenção nisso. E se ele condena, ele vai estar indo contra a lei romana. Porque a lei romana já tinha tirado dos judeus o poder da pena capitais. Eles já não tinham mais esse poder. Então eles tentam jogar, uma manobra maquiavélica para tentar pegar Jesus no contrapé. Só que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele sempre nos ensina com muita sabedoria, como lidarmos com as situações, com as pressões, com as acusações. E ele sai dessa de uma maneira linda, e maravilhosa, dizendo para eles, tudo bem, vocês podem apedrejar. Eu fico imaginando a cena, Jesus, quando eles chegam, Jesus está desenhando, E diz as Escrituras. E depois, quando ele está, Jesus olha para eles e,
Tá, então, dá-lhe aí. Aí, continua desenhando, aí ele levanta e fala assim, não, mas calma aí. Vocês só podem fazer isso, aquele que só pode atirar a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Nisso vai a consciência. Mexe na consciência. Charles Erdmann diz que a religião de algumas pessoas parece consistir em ódio a seus semelhantes ou na paixão de ver outros castigados. O caráter dessas pessoas revela-se muitas vezes pelos meios que elas empregam para atingir os seus objetivos. Os acusadores agiram com hipocrisia. Hipocrisia é falar ou fazer uma coisa e sentir outra. Eles professam grande zelo pela lei, eles tinham um cuidado, sabe? Um zelo pela lei, mas maquinavam matar Jesus. Zombaram de Deus e desrespeitaram a lei que pareciam defender. O adultério, de fato, ele é um atentado. Primeiramente contra Deus, depois contra o seu cônjuge, filhos, o corpo, a igreja. Ele é um atentado. Ele é maligníssimo. Ele continua sendo maligníssimo. Tem destruído famílias, separações. Os acusadores, eles eram maliciosos. Eles não se importavam com a vida da mulher. No versículo 3 a 5 mostra, eles expuseram a mulher uma situação de vergonha pública. Queriam eliminá-la como um objeto descartável. Eles não tinham amor, empatia pelo próximo. Isso é muito sério, porque o verdadeiro amor, o cristianismo, ele faz nós ter empatia pela situação do próximo. Ele faz nós nos movimentarmos num projeto para abençoar outros. No coração deles não havia amor. Eles evocavam a lei não para amar, mas sim para matar. O interesse principal desses acusadores não era a mulher. Eles apenas estavam usando a mulher como uma isca, como uma peça do jogo para pegar Jesus. Eles bajularam para tentá-lo. Eles chamaram Jesus de mestre. No versículo 4, mostra ele chamando Jesus de mestre. Mas não o honravam, não o obedeciam, e muito pelo contrário, eles estavam maquinando matar Jesus. Era um elogio falso, bajulação hipócrita. Eles eram traidores, falsos e mentirosos, cheios de venenos e enganadores. A intenção deles era uma única: matar Jesus. Eles não buscavam a glória de Deus. Eles não estavam conectados com um relacionamento com Deus. Muito pelo contrário. Eles buscavam a glória própria, os seus objetivos. Será que hoje nós sofremos disso? Nós temos que ter esse cuidado, ter essa atenção, em não buscarmos, ficarmos focados em buscarmos somente os nossos projetos e sonhos e esquecer. Não que nós temos que parar, não, todos nós temos que sonharmos, sim, buscarmos melhorar, estudar, correr atrás, mas nós temos que fazer com que tudo isso redunde em glória para o nome do Senhor. Seja no seu trabalho, seja na faculdade. Legal de ver um rostinho aqui, ó, da sala de aula. Muito bom te ver aqui, Isa. Legal. E é isso, na sala de aula você também é um representante de Jesus. No seu trabalho você é um representante de Jesus. Na sua família você é um representante de Jesus. Legal ver o Ricardo e a Jaqueline chegaram agora. Legal ver vocês aqui também. A nossa identidade em Cristo faz nós nos tornarmos
representantes de Jesus. E isso é com a demonstração de amor. É com a sua fala. Se a sua fala está semelhante à fala das pessoas do mundo, eu não sei quantos já escutaram com as operações que nós estamos, mas tem que matar mesmo. E eu falo, uau, o cara serve lá, e enfim, né? Pessoas que carregam uma mensagem, que falam da eternidade, fazendo apologia à morte. Tem que matar, tem que matar. Eu fico perguntando para mim mesmo, qual é esse evangelho que essas pessoas têm carregado quando eles favorecem tudo isso? Na Bíblia eu não encontro respaldo para isso. Na Bíblia eu vejo um condenado sendo salvo nos 45 do segundo tempo. Na Bíblia eu vejo uma mulher prestes a ser apedrejada, sendo liberada do perdão, sendo liberada da condenação. E aí eu começo a olhar para as Escrituras e eu fico meio preocupado, porque tem muita gente inserida em vários lugares que tem recebido um evangelho que tanto faz. Todo mundo fala, mas é menos um. Eles usaram a lei para tentar. Versículo 5. O propósito deles fala que era tentar Jesus. Jesus já tinha sido tentado. Vocês lembram do batismo no Rio Jordão? Ele já tinha passado por isso. Eles talvez não sabiam com quem eles estavam lidando. Pensava que era apenas um profeta ou algo mais, enfim. Mas Jesus, na tentação, ele usou das Escrituras. Ele usou respondendo, usando a palavra. Por isso que é de suma importância nós nos aprimorarmos, nós nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos que gastar tempo com as Escrituras. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Não aceite nada de fora. Aonde a Bíblia não tem voz, você não tem que ter ouvido. Não temos que ter ouvido. Eles persistiram no erro. No versículo 7 fala que aqueles fiscais da vida, eles estavam cegos, com o coração endurecido. Eles só conseguiam ver pecados dos outros, mas eles não conseguiam ver os seus próprios pecados. Eles se tornaram pior do que aquela mulher. Eles viam o pecado do outro, mas não conseguia ver você. Você sabia que hoje o maior margem de índice de depressão, síndrome do pânico e todas essas mais doenças emocionais da mente tem a ver em nós estarmos tão atentos à vida do outro e não olharmos para nós mesmos? Está tão preocupado com as mídias sociais, com os likes, com as postagens, isso vai influenciando na sua saúde emocional, e por isso que hoje nós temos um índice terrível de pessoas depressivas e afastadas das suas atribuições profissionais por conta dessa doença mental. Eu não tenho tempo. Eu acho que eu já carrego muita coisa para eu resolver com Deus, para ficar olhando o pecado do outro. Eu quero potencializar em você, ver o que você tem de bom, e aí sim acrescentar em mim e falar, eu preciso aprender a agir como maninho. Eu preciso disso, porque se eu ficar olhando para os seus pecados e julgar você, juntar isso com os meus que eu já carrego, porque lidar com Emanuel não é nada fácil, não tem quem não fique doente. A gente cai numa cama assim, doente. Esses caras, eles não tinham zelo, eles não queriam salvar vidas, eles queriam condenar. Eram religiosos, falsos, hipócritas, fariseus. Eles eram acusadores, eles não eram ajudadores. A conduta dos acusadores foi reprovável. Eles não buscavam a glória de Deus, mas a glória pessoal. Eles não estavam preocupados com a honra do nome de Deus, mas com o próprio prestígio. Eles se revelaram preconceituosos, porque nas Escrituras dizia que tinha que ser levado à condenação tanto o homem quanto a mulher. Eles pegaram a parte mais frágil, a mulher. Eles eram preconceituosos. O homem ninguém fala nas Escrituras Sagradas. Eles se tornaram mais culpados
do que a própria acusada. Eles foram declarados culpados na consciência. Nós vemos isso no versículo 9. Ele sai de debandando do mais velho ao mais novo, quando Jesus responde a eles. O poder da consciência. Nós somos informados de que os acusadores da adulta, ao ouvirem a resposta de nosso Senhor, qual foi a resposta? Vocês lembram? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles foram acusados pela própria consciência, retirando um, a começar pelos mais velhos. J.C. Ryle diz que a consciência é um dos mais importantes elementos de nosso homem interior e desempenha função proeminente em nossa história espiritual. Paulo, a carta aos Romanos, diz que eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes os defendem, também mostra isso. John MacArthur diz que, ironicamente, aqueles que quiseram montar uma armadilha para Jesus, eles saíram envergonhados. Aqueles que desejaram condenar a mulher, saíram condenados. Os mais depravados e maus são os mais severos acusadores. Aí eu faço uma pergunta para você refletir. Essa é uma mensagem de reflexão. Como que está o seu coração? Como foi sua semana em relação a apontamentos, a julgamentos? Nós não estamos nessa posição de julgamento. Isso nos separa primeiramente do amor de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, igreja. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Ele fala para nós amarmos uns aos outros, todo coração, alma, força e entendimento. Tomando essa dose diária de café, nós seremos menos julgadores, seremos mais misericordiosos, mais amorosos, mais empáticos, nos preocuparemos mais com as condições que nós estamos vivendo. Jesus, terceiro ponto, para fechar, é a graça e a misericórdia de Jesus. Jesus, ele demonstra que só aquele que está livre de pecado tem condição de julgar alguém. Preste atenção nisso. Jesus, ele nos demonstra que só aquele que está livre do pecado tem as condições de julgar alguém. Eu creio que aqui não tem um nessa condição. Nenhum. A começar aqui até o último banquinho. Isso é muito sério. E muitas das vezes nós lemos, achamos bonito, usamos para cutucar alguém, para brigar com alguém, mas nós não nos apropriamos dessa verdade. Volta e meia nós estamos usando a nossa boca para falar mal, para julgar alguém. Essa mensagem, primeiro, ela começou aqui, tá? Ela criou vida no meu coração e eu estou compartilhando com a igreja aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Não estou livre disso, muito pelo contrário, eu sofro constantemente. Sou flagelado pela minha consciência das coisas que eu carrego, mas eu não aceito. A posição do cristão é essa, é não aceitar. Chorar pelos nossos pecados. Pedir a graça de Deus para que ilumine e nos liberte de nós mesmos. Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem serão usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho.
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavras do nosso Senhor Jesus. O julgamento, apontamento nos afasta de Deus. Se preocupem, assim como eu estou tentando fazer uma dinâmica todos os dias, se preocupar como que eu estou, em vez de ficar olhando para a vida do outro, julgando. Respeite a pessoa e as suas limitações. Nem todo mundo vai ser igual a você. Deus fez as pessoas diferentes. Não queira ser igual a ninguém e respeite o outro. Aí nós sabemos o que nós fazemos? Nós temos mais empatia, mais amor. Temos muitas pessoas que gostam de servir e amam. Essa igreja é repleta de pessoas com esse coração, com essa disposição. Aí tu fala para o cara, tu vai ser o próximo líder. Ele, não quero ser líder. Respeita. Deixa ele fluir no chamado dele. Jesus, ele rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores. Ele poderia ter tornado público o segredo do coração desses acusadores. Porque um dos atributos de Deus, o que é? É a onisciência. Ele sabia que estavam tramando contra ele. Só que Jesus não agiu igual a eles, demonstrando graça, amor, misericórdia e perdão. Charles Spurgeon diz que é tolice crer na onisciência de Deus e continuar pecando às escondidas. É tolice. É tolice. Eu concordo com Charles Spurgeon nessa pegada. Jesus guardou em silêncio. Diante da acusação, ele passou a escrever no chão. Hendricks diz que não aprove ao Senhor nos revelar se ele escreveu algumas palavras ou se desenhou alguma figura no chão. E se escreveu, a quem direcionou suas palavras, o que escreveu e por que escreveu. Talvez a sua intenção era de gravar a lei da misericórdia no coração daqueles homens religiosos, presos ao seu egocentrismo, ao seu poder. Eles gostavam de estar à frente, eles gostavam de ter o poder, eles gostavam de mandar, eles gostavam que fosse buscar eles. Eles não buscavam a glória de Jesus, eles buscavam a glória dele. Eu não sei, eu parei, eu não vi nenhum comentarista falando, isso eu fiquei conjecturando enquanto eu ficava mastigando esse texto. Eu fiquei imaginando, porque Deus escreveu no Monte Sinai com seu dedo o decálogo, né? Os 10 mandamentos foi assim. E Jesus, Deus, estava escrevendo. E eu fiquei pensando, será que ele estava fazendo uma síntese ali, um resumo, falando assim, agora o decálogo, os 10 mandamentos, o resumo. Ama ao Senhor de todo o coração, de toda a força, alma, entendimento, e ama o seu próximo. Ele resumiu e colocou a lei do amor. Mas a Bíblia não mostra isso. Então, onde a Bíblia não mostra, a gente não pode. São só, né? Eu fiquei conjecturando, porque eu fiquei viajando no que aconteceu no Monte Sinai, as tábuas, mas foi dessa maneira. E o próprio Deus sentado, escrevendo na areia. Será, Pai? Ele não me revelou nada, já está tudo revelado. Enfim. Jesus, ele os enfrenta, confrontando com a lista de seus próprios pecados. Ele fala, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira prova. Você sabia que essa palavra no original, anamartetos, no grego, sem pecado, é sem pecado exterior e interior. Ele fala assim, então, Jesus está falando isso assim, você só pode apedrejar se você não tem nenhum desejo aí no seu coração, na sua mente, parecido ou coisa pior. Sem pecado, a sua própria consciência foi fazendo com que um a um fosse soltando as pedras e indo embora. Meus irmãos, toda exortação que ela é usada
para condenação e não para restauração, ela é maldita, ela é anátema. Pode se considerar anátema. E para isso você tem que se apropriar de quem você é em Cristo. Porque às vezes pode ser que alguém se levante no meio que se diz ser cristão para te condenar. Calma aí, se você sabe o que as Escrituras dizem acerca de você, você não vai levar isso em consideração. Gravem isso, toda exortação, que ela é usada para condenação e não para restauração, ela é maldita. Primeiro que a pessoa que está te acusando, ela já está longe de Deus, porque se você conhece a Bíblia, você sabe que ela não pode, ela não tem efeito legal para fazer isso, amém? Ela não tem efeito legal, eu não tenho efeito legal, eu tenho como direcionar você. Fala, ó, o que você acha sobre isso? Olha, as Escrituras diz que tal, mas eu julgar uma causa? Nem eu, nem você. Nós não estamos nessa posição. Não estamos nessa posição. Jesus, ele tocou no nervo exposto na ferida. O pecado deles era pior do que o pecado da mulher. O Warren, eu sempre para falar esse nome aqui, dá uma enrolada na língua aqui, mas não estou falando em línguas estranhas não, viu? O Warren Wiersbe diz que, em vez de Jesus julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Olha que lindo isso. É lindo essa demonstração de amor, de graça do Senhor. Os juízes que chegaram lá para condenar, para apontar, usando das Sagradas Escrituras, saíram de lá envergonhados e julgados, condenados eles. Esse texto, capítulo anterior, no versículo 37, Jesus fala assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está inserido nesse contexto. Jesus dando as credenciais, falando, e os caras loucos, bravos. Quem é ele que está falando que ele e o Pai são um, e ele, quem tiver sede, vem beber. Eles estão nessa pegada. Os religiosos estão nessa pegada. Não, vamos pegar esse cara no contrapé. Foi quando eles tentaram, mas não conseguiram. Eles estavam rejeitando Jesus se apresentando com as suas credenciais, milagres e prodígios, e os caras com a Bíblia na mão, esperando o Messias chegar, penduraram o Messias na cruz. Olha o que a religião faz, preste atenção, ela deforma a sua mente. Nós temos que ser livres disso, nós estamos presos na cruz, no amor do Senhor. Tudo que é contrário a isso, nós temos que rejeitar. Você consegue entender? É muito intrigante. Eu fiquei parado no texto e falei, os caras estavam lá com as profecias todas nas mãos, esperando o grande eu sou vir, eles sabiam. E aí o cara surge fazendo os milagres, porque ele mostrou, através de milagres e prodígios, demonstrações de graça e amor poderosas, as credenciais dele estão sendo cravadas ali, multidão o seguindo. Mas eles não estavam preocupados com o Messias, eles estavam preocupados com a sua própria glória. E a religião, o ativismo religioso, sem um relacionamento profundo com Deus, gera isso, pode nos deformar. Ela pode nos deformar e nos tirar do foco, que é Jesus. Jesus, o bendito, o glorioso. Jesus, o Salvador. Ele é o nosso Senhor. Em Jeremias 17:13, e eles já tinham esse texto, hein? Agora preste atenção nesse texto, enquanto eu leio, algumas semelhanças diante daquele que estava acontecendo. Preste atenção nisso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles caras estavam sofrendo vergonha? Talvez esse texto estourou na tela na hora. Ai, meu Deus. Aqueles que se desviaram de ti serão os seus nomes escritos no pó. Ele estava escrevendo na areia? E Jeremias 17:13 fala exatamente isso. Eles serão envergonhados. Aqueles que desviarem de ti serão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Eles tinham escutado Jesus falar que era a fonte de água viva?
Tinha no capítulo, se você voltar a uma página da sua Bíblia aí, capítulo 7, se eu não me engano, versículo 37. Ele fala que ele é a fonte. Esses acusadores, talvez, na hora que eles começaram a debandar, eu tenho para mim que esse texto estourou em tela para eles. Jesus escrevendo no pó, eles negando a água viva da fonte, eles abandonando o Messias. Jesus, ele valoriza a lei, ele expõe a gravidade do pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador ao ponto de restaurá-lo. Nós estamos aí no versículo 7, nós vemos isso. Com o seu silêncio e poucas palavras, Jesus ensina 3 verdades. A lei vale, o pecado é maligno e o seu amor pelos pecadores é infinito. Warren Wiersbe diz que a lei e a graça, elas são complementares e não concorrentes. Jesus, ele age com misericórdia até com os acusadores. Ele poderia ter exposto tudo, o coração daqueles. Mas Jesus, como nosso mestre sábio, né, ele não faz isso. Ele faz de uma maneira branda, com uma resposta atinge o coração e a mente daqueles que estavam acusando a mulher, e a sua própria consciência faz com que eles saiam. D. Carson diz que aqueles que tinham vindo para envergonhar Jesus, eles saíram totalmente envergonhados. Jesus, ele age com misericórdia com a mulher. Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E aí nós temos um evangelho que muitas das vezes nós condenamos algumas atitudes de alguns irmãos que afastam as pessoas do ver. Eu amo falar de Jesus. Seja em qualquer lugar que eu esteja, eu falo do amor do Senhor. Aqui tem pessoas que trabalham comigo, aqui tem pessoas que estudam comigo, e aqui tem pessoas que é minha família CBP, aqui tem minha família. Sabe que é a minha linha, é evangelismo. E eu fico admirado com tamanhas berrações que eu tenho escutado. Mas quem falou isso para tu, precioso? Eu fico, não, quem falou isso para você? Não, meu lindo, vem cá. Abre aqui, ó, vamos ver, está com a Bíblia aí no... Sabe, em vez de atrair para Jesus, as pessoas estão colocando um fardo pesado, julgando. Dado uma vez, um rapaz na célula chegou e ele falava muito, e quando ele estava no efeito de produtos alucinógenos, ele queria tomar a célula. Eu tinha que ter maior sabedoria, porque eu também queria ele ali. Porque eu não sou melhor que ele. Talvez em grau, o nosso pecado, a diferença é em grau. E aí eu falei, não deixa. Eu falei pra caramba, eu não vou vir mais na próxima. Não, tu vai vir sim. Mas fica quietinho, caramba, tu fala muito, tu quer tomar. Dá uma segurada. Dá uma segurada, por favor. E aí ele falou assim, cara, mas tu não... Quem sou eu para te julgar, cara? Eu só quero que você venha. E é Jesus que vai falar com você. Enfim, já sentou no banco da igreja, ficou quietinho, escutou a mensagem. Poxa, que amor é esse que nós nos tornamos melhor que os outros, às vezes colocamos com o nariz empinado? Poxa, então você não entendeu, nem eu entendi o que é o verdadeiro, qual que é o verdadeiro sentido. Que amor é esse que julga? Que amor é esse que não, é só o meu clubinho aqui, esse aqui, não, eu não faço nada por ninguém. Que amor é esse que não atinge pessoas do lado de fora dessas 4 paredes? Que amor é esse? Jesus, ele pega essa situação e ele converte essa condenação, ele absolve essa mulher. E esse perdão é restaurador. Só que ele não passa pano. Ele reconhece, ele fala para ela assim, ó, você tem que abandonar o seu estilo de vida. Aqueles que foram encontrados por Jesus e que encontraram o perdão verdadeiro, eles sabem o que é isso. Eles sabem que muitas das vezes nós estamos num processo, claro. Eu não sou como era há 10 anos atrás, há 12 anos atrás mais. Mas eu continuo no processo.
Um processo dia a dia, sendo renovado dia a dia, acertando algumas áreas da minha vida. Já consigo ser um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor. É a graça. E agora quem é eu? Quem sou eu para julgar a situação de alguém? O amor, características de um discípulo do Senhor é o amor. E olha só, não se preocupem. Se ninguém está vendo, você não precisa ser validado por ninguém. Tenham um que os olhos dele estão em todo lugar. Não se preocupe em ganhar pontos, estrelinhas aqui na terra, que isso cai. Se preocupem em ver se a sua atitude está em conformidade com características predominantes daqueles que são apaixonados por Jesus, que não estão presos à igreja, à placa, a denominações. Nós somos presos à cruz, por mais que nós amamos. Eu amo a CBP, eu nasci aqui. Foi aqui que a minha família foi cuidada, amada. Mas isso é pequeno demais para aquilo que Deus tem. Nós somos uma igreja que leva Deus a sério e nós estamos refletindo o amor do Senhor. Mas eu falo de uma eternidade, de um lugar onde não tem placa, que não tem julgamentos, que não tem, só tem a graça e o amor. É sobre isso que nós estamos falando. A religião, ela veio para separar. Ela é maldita. Ela não é de Deus. Jesus só criticou religiosos. Todos os pecadores foram abraçados por Ele. E o que você tem vivido? Isso é muito sério, essa é a minha preocupação. Chegar naquele grande dia, eu tenho um temor, eu fico tampando meu ouvido a ver, mas pai, eu fiz isso, eu preguei, eu liderei célula, e aí fala, afasta-te de mim, porque você não tem. Esse é meu maior pesadelo. Pensou, você viveu a sua vida inteira dentro da igreja, nasceu no bercinho dentro da igreja, chegar naquele grande dia, você está fora. Ah, meus irmãos, quando eu olho para o Evangelho, para o Novo Testamento em pauta, eu vejo o amor do Senhor Jesus, a graça salvadora, a misericórdia, a libertação. Em João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos é o versículo da minha vida. Em fevereiro de 1998, eu cheguei em São José dos Campos, numa instituição, o qual eu estava derrotado, eu olhei aquilo cravado numa madeira. Eu falei, eu quero essa verdade, eu preciso dessa verdade. A verdade que nos liberta da religião, a verdade que nos liberta de nós mesmos, é Jesus de Nazaré. Jesus, ela tem um nome. Ai, Jesus. Jesus, ele restaura a dignidade dessa mulher. Ele fala para ela assim, ó, vai, volta a viver. Não fique se lamentando do seu passado. Poxa vida, seu passado para trás ficou. Atos 17:30 fala que Deus não leva em conta a sua ignorância, o tempo que você andava vivendo de uma maneira desregrada. Portanto, que haja um arrependimento. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Calma aí, nós temos versículos demais dizendo quem nós somos em Cristo. Nenhuma condenação. Não aceite certos tipos de falácias. Você tem que, eu e você, nós temos que nos apropriar da verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Você vai ver como você vai fluir nos ministérios, você vai ver como você vai fluir no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você esteja, você vai fluir. Jesus é a verdadeira liberdade. Jesus é a verdadeira liberdade. Não existe liberdade sem Jesus. Ele desceu, se humilhou e se fez como um de nós, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade. Não permita que nada lhe escravize, meus irmãos. Não permita. A natureza do arrependimento gera frutos dignos do arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, essa mulher, para ela ser restaurada e curada, ela teve que se arrepender. E todos os outros, Jesus falou, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Depois que eu tive um encontro com Jesus, algumas coisas que eu praticava anos atrás, eu nunca mais voltei a fazer. O fato é, sou perfeito?
Não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, a soberania e a vocação que há em Cristo Jesus. Assim diz o nosso irmão Paulo. Perfeição nós nunca vamos alcançar. Agora, o fato é, pecar deliberadamente, sem isso atingir o meu coração e me deixar aflito, tem alguma coisa errada com o evangelho que eu tenho carregado. A lição que fica é esta. Os discípulos de Jesus, eles são misericordiosos. Charles Spurgeon pregou um sermão chamado Há pecado em nossa santidade. Presta atenção o que ele diz aqui. Há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O que ele quis dizer com isso? É porque muitas das vezes queremos combater o pecado pecando. O tribunal dos homens, ele é rigoroso demais. Eu já gostaria de chamar a equipe de louvor para a gente ir finalizando. E eu queria que você fosse refletindo sobre o que você escutou hoje aqui. O tribunal dos homens, ele é rigoroso demais. Davi preferiu cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Segundo Samuel 24:14, fala que no momento de aflição, Davi preferiu cair na mão de Deus do que na mão de homem. No tribunal dos homens, Herodes no trono, João Batista na cadeia. No tribunal de Deus, um homem condenado à morte, nos 45 do segundo tempo, é liberado de toda culpa e é salvo na cruz. No tribunal dos homens, José do Egito, inocente, ele é preso. No tribunal dos homens, Jesus de Nazaré é preso, crucificado e morto. E Barrabás, um ladrão, solto. No tribunal dos homens, uma mulher condenada ao apedrejamento é liberada, é absolvida pela graça e pelo amor de Deus. Isso me gera uma inquietação, às vezes, nas tempestades internas do meu coração e da minha mente. Eu não me sinto confortável. Enquanto eu ministro aqui, eu também sou ministrado e eu vejo quantas coisas que eu tenho que melhorar. Agora, a palavra de Deus, ela foi ministrada. Ela foi ministrada. E eu pergunto para você, qual é a resposta que você dará diante de uma palavra dessa? Demonstração do amor e graça de Deus. Nós viveremos e conheceremos mais de Jesus quando nós começarmos a lutar por essas mazelas que nós carregamos. Enquanto nós acharmos que esses textos já virou chavão, eu uso só em determinados momentos, mas eu não me aproprio dele ao ponto de me deixar transtornado por conta dos meus pensamentos, eu vou dizer que nós não estamos numa zona boa. Isso tem que gerar em nós um confronto, uma perturbação mental, porque tanto eu quanto você, nós estamos perturbados na nossa mente, no nosso coração, por pensamentos, por atitudes, às vezes, que tomamos, que não agrada a Deus.